Então, pessoal, para quem está presente, hoje é dia 21 de abril, deveria ser feriado, mas como o feriado foi antecipado, então é um dia normal de aula. A faculdade avisou isso, mas parece que muitos alunos não perceberam que hoje era dia normal. Temos apenas 6 alunos, 6 pessoas na reunião. De qualquer forma, eu vou gravar e colocar ela no Moodle depois, para os alunos que não estão participando. Então, hoje a gente vai falar sobre o reconhecimento das receitas das operações de crédito. Hoje nós vamos contabilizar, então, as receitas com o desconto de duplicatas, que é uma das operações mais comuns dos bancos comerciais. E, da mesma forma como a gente tem feito nas outras aulas, para mostrar que os alunos estão acompanhando a aula, eu vou fazer a contabilização, vocês têm que anotar como ela é feita numa folha de caderno, com o cabeçalho completo, identificando faculdade, curso, disciplina e aluno, RA. Depois pode tirar uma foto e fazer o upload no Moodle, ou pode passar limpo num arquivo Word e fazer também esse upload desse arquivo, valendo nota que soma-se na nota da P2 para a média do segundo bimestre. Então, dadas essas explicações, a gente vai falar então sobre mais uma contabilização, no caso das operações de crédito, com o desconto duplicatas, que também é chamado de desconto de direitos creditórios, tá? Então, nós já vimos operações, né, de financiamento e empréstimo, agora a gente vai falar sobre essa operação, que normalmente é uma operação de curto prazo, tá? Então, o nosso cliente do banco, ele tem um recebível com data futura para receber e ele pode antecipar esse valor entregando ao banco. Então, o banco é que vai esperar a liquidação do título. E hoje nós temos diversos papéis que são negociados dessa forma. A gente chama isso de ativos financeiros ou instrumentos financeiros. A gente tem um CPC específico disso, tá? Que precisa ser lido pelos contadores, né, para entender como é que se classificam os instrumentos financeiros. A duplicata, como eu já falei aqui, né, ela é um título de crédito, é um título negociável, ele é endossável, representa uma dívida de alguém para com o emissor da duplicata, da fatura, da nota fiscal, que representou uma venda. E, eventualmente, também quem vende pode ter vendas com cartões de crédito. Então, quem paga a venda é uma administradora de cartões de crédito que depois cobra do cliente portador do cartão. Então, esses lançamentos futuros, esses valores futuros, também podem ser antecipados. Então, a gente aplica o mesmo raciocínio que a gente vai fazer hoje com títulos descontados, duplicatas, é o mesmo raciocínio que a gente faz com o cartão de crédito, como também faz com cheques que são entregues no comércio, geralmente, para serem apresentados em data futura. Então, é o desconto de cheques. Eles têm que representar, logicamente, uma operação legal, uma operação entre o emitente do título e aquele que fez a venda. Então, tem que estar baseado em um contrato, um ativo financeiro real. E o que caracteriza a possibilidade de se fazer essa operação é o endosso, né? Pague-se a alguém. Então, o sacador de uma duplicata, o cedente de uma duplicata, ele endossa, ele diz, pague-se ao banco tal. O banco recebe esse título, confere todos os dados no título, né? E avisa o sacado. Olha, aquele título que você tinha que pagar para o teu fornecedor
Ele negociou comigo, eu espero que você pague para mim na data do vencimento. Enquanto isso, o banco está adiantando o valor para o emitente da duplicata. Então, entre uma data de desconto, a data de hoje, e a data futura do recebimento, esse prazo é o prazo do crédito que está sendo concedido do banco para o emitente da duplicata do título. E ele é trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Então, eu pego lá um percentual do valor e desconto daquele valor que vai ser recebido. Portanto, nessa data, o emitente recebe menos. A diferença são as receitas do banco. E para o cliente, são despesas de juros, são os encargos financeiros, por ele ter adiantado o valor daquela venda. Então, essas operações somam diariamente bilhões de reais e é uma das operações mais fáceis de serem feitas. Então, essa facilidade, ela acaba estimulando as empresas a fazerem isso. Porque o mercado aí fora exige prazos para pagamento. O cara, quando administra o capital de giro, ele sabe que ele precisa comprar, processar aquilo, vender e receber. Isso tem um tempo. Então, ele quer um prazo para pagar. Mesmo assim, esse prazo para pagar pode ser inferior ao prazo que vai receber. Então, há um descasamento de prazos que força os tomadores de crédito a buscar esse valor nesse período, que a gente chama de capital de giro. Então, eu posso fazer um empréstimo de capital de giro, como eu posso fazer um desconto de cheque, um desconto de duplicata, um desconto de vendas feitas com cartão de crédito. E existem também algumas operações com notas promissórias. Não é tão comum, mas existe. Em que o emitente de nota promissória diz, eu vou te pagar. E diz que vai pagar o banco. Então, vai pagar tal valor em tal data lá na frente. 30, 40, 50 dias, 60 dias, sei lá. E o banco, olha, então, hoje esse valor descontado é X. Então, nós temos todas essas operações que devem ser feitas pelos bancos e é onde ele tem fonte de receitas, possibilitando ao tomador de crédito recursos para os negócios dele, para ele tocar o negócio dele. Então, a gente vai reconhecer aqui as receitas da instituição financeira nesta operação chamada desconto de duplicatas. Eu passei um texto para vocês lerem, é um texto básico sobre desconto de duplicatas, que eu entrego para os alunos de contabilidade básica, para eles entenderem na empresa como é feita a operação e como é que é contabilizado dentro da empresa tomadora de crédito. Então, aquilo só serve para vocês terem uma ideia da operação, do negócio, como é que ele é feito, para que agora vocês estão do lado do banco. Então, vocês não são os contadores da empresa, vocês são os contadores do banco. Então, vocês têm que interpretar como é que é feito no patrimônio do banco, qual é o impacto que tem nas contas de resultado do banco. Então, essa operação, normalmente, é um contrato do banco com o tomador de uma linha de crédito. Portanto, ela tem uma taxa de juros. A taxa de juros, normalmente, é pré-fixada. Então, você conhece a taxa na hora que você está negociando com o banco. Por isso que, normalmente, essas operações são de curto prazo. Porque na medida que você o prazo é maior, você não consegue ficar com uma taxa de juros definida por esse tempo. E aí acaba virando uma operação pós-fixada, se buscam outras linhas de crédito, outras modalidades de operações de crédito. Tá? Então, nós negociamos com o banco, pactuamos com o banco essa taxa de juros de mercado, ela é muito variável. Existe uma concorrência muito forte entre as instituições financeiras, 0, alguma coisa, mas impacta, no total de despesa da empresa. Então, as empresas também negociam bastante com os bancos, para descobrir aquele que tem a menor taxa de juros, para buscar o desconto. O prazo dessa operação é o vencimento da duplicata.
Alguns bancos fazem assim, eu vou colocar em cobrança. A cobrança está sujeita a ser paga no sistema de compensação. Então, o banco recebe o dinheiro de um título pago em outro banco no dia seguinte. Então, o prazo é ao vencimento, mas o banco cobra juros, incluindo o dia seguinte, o D mais um. Tá? Por quê? É a possibilidade de ser pago no outro banco e o outro banco vai fechar o resultado da compensação um dia depois. Então, o banco tem um dia a mais para receber o dinheiro. Então, ele coloca isso também na taxa de juros. Quando a gente faz esse desconto, a gente faz o contrato de desconto, né, encaminha lá a documentação, cedendo ao banco aquele ativo financeiro, o banco exige que você assuma também a obrigação de que, se teu cliente, o sacado, não pagar, o banco vai te cobrar. Tá? Isso é chamado de direito de regresso. Então, o banco pode combinar com você, olha, você desconta, eu aguardo o teu cliente pagar. Se ele não pagar em 5 dias depois do vencido, eu vou debitar na tua conta, eu vou cobrar de você. Você tem que estar preparado para cobrir esse saldo devedor alguns dias depois. O banco pode falar 5 dias, 10 dias, o banco pode falar o dia seguinte. Não pagou no dia seguinte, eu vejo que não veio nada na compensação, eu estou mandando para você um aviso, adicionando juros, porque está aumentando o prazo da operação, e cobra isso. Normalmente, esse valor adicionado, um dia, 2 dias, que não foi pago, é chamado de comissão de permanência. Ela é uma taxa de juros que embute uma penalidade ao tomador do crédito, e incluindo ao sacado que tem que pagar. Então, se você pagar um título atrasado, você vai ter juros. O juros vai estar lá assim, comissão de permanência, que é uma taxa de juros alta. Por que ela é alta? Porque se o banco estava contando com aquele dinheiro de volta no caixa dele e não recebe, ele tem as obrigações dele, ele também vai ser obrigado a tomar recursos, buscar outras formas. E ele deixa também de emprestar esse recurso para outro e ter mais receita. Então, por força disso, há um cálculo de uma penalidade de juros que aumenta o valor dos juros pós-vencimento. Por isso que é chamado de comissão de permanência. Olha, permaneceu, não foi pago, então eu vou cobrar um pouco a mais por dia, até a liquidação feita pelo sacado ou até a liquidação feita pelo cedente. Se o sacado não pagar, o banco ainda combina, olha, espero 5 dias, se não pagar, eu debito aqui. E ao mesmo tempo eu pego essa duplicata e encaminho para o cartório. Eu protesto no teu cliente. Se o cliente não pagar no cartório, aquilo se torna um instrumento de protesto que pode ser um documento jurídico que pode ser solicitado à falência, então, do sacado. E, lógico, o banco, quando faz todas essas providências, ele agiliza, logicamente, para você sacado, e ao fazer isso, ele também vai te cobrar tarifas, né? Vai cobrar a despesa do cartório, tudo isso você vai receber lá na sua conta um débito. Então, você tem que tomar cuidado ao descontar duplicatas. Tomar cuidado com a liquidez do seu cliente. O banco, quando recebe as duplicatas, a primeira coisa que ele faz é consultar o CNPJ do seu cliente. Se ele tiver restrições públicas, normalmente Serasa, SPC, ele se recusa a descontar aquele título. Normalmente ele faz isso, para justamente evitar a inadimplência em um problema lá na frente. Então, você tem que estar sempre se antecipando a essa possibilidade, consultando previamente a reputação do teu cliente para você descontar esta duplicata. Então, cuidados que têm que ser tomados. Veja, o banco, ele quer emprestar. Ele tem lá você que é um tomador de crédito, tem todas as características de um tomador
de caráter, mas ele também está olhando para quem você está vendendo. Ele acredita que você está vendendo bem. Mesmo assim, ele vai pesquisar a reputação, o caráter do seu cliente. E se ele tiver restrições, o banco geralmente se recusa a fazer essa operação de desconto. Quer dizer, o banco está se garantindo de receber corretamente o valor que está emprestando. Então, quando a gente vai fazer o desconto duplicado, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez de financiamento e empréstimo. Tá? Montar uma ficha gráfica dessa operação, ou seja, é o dia que eu libero, até o dia que eu recebo, quantos dias vai chegar, né, para me calcular corretamente os juros, IOF e os demais encargos, como tarifas ou comissões. E, normalmente, isso é formalizado através de um documento conhecido como borderô, assinado pelo cliente ou enviado eletronicamente, com algumas garantias de que o documento é correto, é um documento idôneo. Tudo isso é através de contratos, né? Contrato que cede o direito creditório daquelas duplicadas, daqueles títulos que vão ser cobrados, informando obrigatoriamente todas as características desse título. É ao mesmo tempo que eu, nesse endosso, pague-se-á, o banco tal, eu estou autorizando o banco a cobrar do sacado. Então, o sacado vai ficar sabendo e ele tem que pagar ao banco, ele não pode pagar diretamente ao fornecedor dele, ao cedente do título. Então, isso fica muito claro. Tá? Isso também pega-se, né? Aqui tem um exemplo de borderô, e é bem para vocês entenderem como é que tem que ser feito, né? Tem que ter a data de contratação, a data em que é encaminhado os títulos, a data em que vai ser liberado o dinheiro. Tá? É feita uma série de cálculos, né? Quais os títulos que estão ali relacionados, qual é o valor, o vencimento, tá? Quanto se cobra de juros, quanto se cobra de tarifas para se fazer esta cobrança, para se chegar ao valor de cada título que será acreditado, mediante a aplicação de uma taxa de juros negociada com o banco. Então, tem que estar muito claro isso, tanto para o cliente, como para o banco. Então, tudo fica registrado, contratado. Não pode haver dúvidas, porque se lá na frente tiver um problema, digamos que o banco faz tudo certinho, né? Faz o desconto, mas o sacado aí dos títulos não paga. É protestado, não paga. Aí o banco vai cobrar, logicamente, do cliente, do cedente do título. E o cedente do título também não paga. O banco tem que executar essa dívida. E a execução de dívida, ela é em juízo. E aí, o juiz vai exigir toda a documentação. Tem que provar que realmente o banco emprestou, tem que provar que o cliente queria aquele empréstimo, tem que provar que o título não foi pago. Então, se não tiver tudo caracterizado, fica mais difícil o banco cobrar. Então, o banco se cerca desses riscos, formalizando através do borderô com todas as características da operação. Então, quando a gente for trabalhar num banco, nós temos que estar com a mente sempre preocupada com o risco do negócio. O risco do meu cliente não pagar, o risco do cliente do meu cliente não pagar, o risco de não formalizar corretamente esta operação e suscitar dúvidas na hora da execução. Então, o funcionário do banco, o gestor do banco, ele tem que estar muito atento com todas as normas internas do banco que disciplinam a operação, que disciplinam os procedimentos para se fazer a operação de crédito. Se faltar um detalhe, pode ter certeza, na hora da execução, na hora que estiver na frente do juiz, os advogados vão brigar, e o advogado da defesa vai procurar uma vírgula para ter razão. Então, se tiver errado alguma coisa no borderô, ele vai pegar isso daí e pode invalidar a execução. E aí, quando ele faz isso, o banco vai ter que abrir uma outra ação para reconhecimento
do empréstimo para reconhecimento da dívida, e aí vão-se anos que o banco perde dinheiro. Então, quando vocês estiverem no banco, vocês têm que ter esta visão contábil, essa visão de gestão de risco, né? Eu falei muito sobre gestão de risco, que os bancos estão suscetíveis. Porque o nosso cliente pode ser um bom cliente, até que deixa de ser. Todo mundo é honesto, até que deixa de ser. E se acontecer isso, e acontece, tá? Eu trabalhei em banco, eu sei como é que é. Acontece e aí o banco tem que correr atrás. E para correr atrás, você precisa estar juridicamente bem calçado. Senão você não recebe. No Brasil, infelizmente, a lei protege o devedor. Você, credor, você emprestou, você tem que provar que emprestou corretamente, que emprestou dentro da lei. Senão você não recebe, você não ganha ação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do Banco do Brasil, tá? O que é isso aqui? O Banco do Brasil, ele oferece as instruções para os clientes dele fazerem o desconto de títulos. Tá? E hoje, todo esse processo ele é digital. A gente não leva mais uma duplicata, um papel no banco. Nós fazemos tudo por arquivos eletrônicos. Então, o banco tem lá um aplicativo que ele disponibiliza para o cliente, chamado gerenciador financeiro, que facilita todo esse processo. Então, ele explica como é que deve ser feito. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quase todos os bancos fazem isso. Então, como o Banco do Brasil disponibiliza isso no site, eu baixei e trouxe aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, o gerenciador financeiro do Banco do Brasil, ele auxilia você a fazer as operações de forma automatizada, cabendo ao banco só receber toda essa parte eletrônica, esse arquivo eletrônico, e aí ele faz a conferência e, automaticamente, se você pediu o desconto, né, a antecipação do dinheiro junto aos seus sacados, você tem lá uma facilidade, uma linha de crédito rápida, que te possibilita fazer a melhor gestão da sua tesouraria. Né? Então, você pode, por exemplo, mandar duplicatas para o banco para ele cobrar. É em cobrança simples, não tem demanda do dinheiro. Eventualmente, ao longo do tempo que você está aguardando o teu cliente pagar, você pode precisar de dinheiro. Então, você vai ter linhas de crédito disponíveis. Você pode usar, por exemplo, um cheque especial, como pode usar uma linha de crédito de financiamento, de investimento, ou, o que é mais barato, é utilizar o desconto de títulos. Então, tanto você pode mandar em cobrança e depois descontar, como você pode fazer isso no ato. Você manda a duplicata e já fala, eu quero que isso seja antecipado. Então, tem essas opções todas que o banco oferece no momento em que você está utilizando o serviço dele. Então, o banco explica o que você tem que fazer dentro do sistema, como é que você acessa o sistema, né? Como é que você vai entrar na linha de crédito. Então, ele está lá dentro do menu de tudo que você tem, tudo que você pode fazer dentro do banco, está lá uma linha chamada desconto de títulos, tá? Antecipação de duplicatas, que você colocou ou está colocando no banco nesse momento. Então, vejam que é uma sequência lógica, passo a passo, tá, do que você quer. Então, você vai entrar, vai se identificar lá, né, e vai gerar o tal do borderô, vai gerar o contrato de desconto desses títulos. Você pode pesquisar quanto é que você tem em cobrança, quanto é que você tem para responder. O banco já te diz quanto é que você tem, ó. Qual é o limite que você pode descontar, qual é a sua margem disponível, porque você tinha um teto deferido, esse teto foi deferido antecipadamente, porque você foi lá, fez um cadastro, provou que você é um cliente bom, ok, então o banco deferiu
um limite para você. Está lá, você usa quando você quiser. E aí, na medida em que você tem cobranças no banco, ou vai mandar títulos para o banco, você pode utilizar a linha de crédito. Ele vai estar sempre mostrando isso para você. Né? Então, ele já te diz o que você pode fazer, e olha que curioso. Você pode mandar e pedir os descontos até às 7h30 da noite. Quer dizer o seguinte, o banco fecha às 4, tá? Mas tem um funcionário lá, vai trabalhar até às 8 da noite, esperando, eventualmente, esse tipo de demanda, que podem acontecer. Depois das 4 horas, você pode estar precisando de dinheiro, o cliente está precisando de dinheiro, ele corre atrás, ele corre aonde? Ele corre aonde ele tem limites de crédito. É uma coisa que ele está esperando, algo que aconteceu, então ele vai e consegue fazer esse tipo de solicitação. E o banco está lá para atender ele até às 7h30 da noite. Porque fez lá, pôs tudo, postou tudo, ele sabe, o banco vai lá, entra no sistema e vê cliente X, cliente Y está pedindo, né, os títulos, o desconto de títulos, e ele, o gerente ou o funcionário libera. Tá? O banco, logicamente, vai observar tudo que você colocou lá, não é qualquer título também não. Tá? Então, você tem, quando você está examinando sua conta no banco, que você já fez, deixou de fazer, está lá. Né? Você tem títulos, tem quanto você está, quanto tem para cobrar, quanto tem para receber, né? Está lá. O que você pode fazer? Então, você pode identificar o que você pode trabalhar. Então, você vai filtrar os títulos que você está encaminhando ou que estão em cobrança, vai selecionar esses títulos e falar, eu quero que isso aí seja descontado. Então, veja, aparece lá o que você seleciona, tá? Então, você seleciona os títulos, ó, tá aqui do lado, o que você quer descontar, porque você faz as contas também, né? Por isso que eu mandei aquele texto para vocês, porque antecipadamente você tem que saber quando você precisa de dinheiro, negociar uma taxa de juros ou pesquisar uma taxa de juros que está no mercado e ver quanto é que vai sair líquido, se aquilo é suficiente ou não para você, e aí você vai determinando quais os títulos que você vai somar para fazer a antecipação. Veja, você vai fazendo tudo isso, já sabe quais os títulos que vão ser descontados, os títulos selecionados, né? Gera o borderô, tá aqui, ó, você tem que gerar o borderô, ou seja, o borderô é aquele contrato que você disse ao banco, eu quero que antecipa isso a uma taxa de juros, concordo com todas as condições. Previamente isso já está acordado, já está contratado, formalizado, né? E vocês vejam, quando eu selecionei tudo, olha o que o banco já está me falando aqui, ó, valor líquido, 4.812, valor dos juros, tá aqui, valor do IOF, total que vai entrar na sua conta, vai estar tudo lá mostrado para você. E aí você toma a decisão, o que você vai querer fazer. Então, você está concordando? Você vai lá e gera o borderô. Tudo isso eletronicamente, identificado. Está aqui o borderô que tem que ser gerado com os valores, tá? Tá tudo aqui. E aí você faz a liberação. Eu quero realmente que esse dinheiro seja acreditado para mim. Tá aqui. Ou seja, a partir daí o banco vai receber um aviso dizendo que vai ser liberado aquele valor lá, tá? 4.812 aqui. Tudo está sendo feito online, né? Então, você pode ter um monte de opções para você negociar. Te diz a hora que você fez, a hora da liberação, tá? Você pede o dinheiro, ó, solicitar antecipação, seleciona, confirma tudo, se é aquilo mesmo que você pediu, né? Tá identificada a operação, tá, o valor, o que você vai fazendo. E a partir daí você sabe que se você está com esse dinheiro liberado em contas, quer dizer, você deu um cheque, vai cair à noite, ele vai bater com o saldo que está lá. Né? Você pode fazer as consultas, tá vendo? Você pode consultar tudo aqui. Qual que é o teto? 250 mil. Qual é a sua margem? Está aqui. Quanto é que tem de previsões? Está aqui, todos os títulos. Você vai fazendo as suas pesquisas, os seus, tudo online.
Então, hoje, nós temos essa agilidade para poder direcionar os nossos negócios dentro do banco. E o que está acontecendo quando você está fazendo tudo isso daí? Ao mesmo tempo que nós estamos lançando nesse sistema todas essas informações, paralelamente, o sistema contábil está processando os lançamentos contábeis. Então, a gente tem todas as informações que estão aqui, elas automaticamente geram lançamentos contábeis, e o banco automaticamente também está atualizando a sua situação patrimonial. Isso é que é importante. Agora, o que está por trás aqui que a gente vai estudar, o que a gente vai fazer? Aquilo que a gente vê, como é que funciona, e como é que vai acontecer dentro da contabilidade. Então, tem todas as informações. Então, veja como o banco, ele facilita para o cliente, agiliza a operação de crédito dele, diminui os custos operacionais dele, isso é importante frisar, tá? Para que quando ele faça isso também, ele tem condição de ter um spread menor, uma taxa de juros menor e alcançar maior fatia de mercado dentro desta linha de desconto. Então, eu vejo como isso tudo facilita para o banco. Então, vamos ver aqui como é que acontece isso dentro do banco. Primeiro, a gente volta lá atrás, quando a gente leu o COSIF, quando a gente fez a operação de financiamento e investimento, tá? Os cálculos no banco são sempre cálculos feitos diariamente, porque o banco tem características, né, muito específicas com relação à taxa de juros que são voláteis, mudam diariamente. Então, tudo no banco é feito com cálculos diários, tá? As receitas que a gente obtém na operação, eu tenho que reconhecer elas pelo critério do regime de competência. Então, eu tenho que entender como apropriar os resultados dos juros cobrados nas operações. Como nós fizemos em financiamento, vamos fazer também dentro do título descontado. Né? E a gente tem também aquelas duas questões que a gente fez, né, o cálculo na sala de aula, que pode ser um cálculo de juros linear, né, divide simplesmente, ou exponencial, utilizando a potência da taxa de juros. Então, nós vamos ter um detalhe aqui que eu preciso lembrar a vocês, que é o CPC 12, que é o CPC que traz a valor presente tudo aquilo que está no balanço patrimonial. Então, qualquer ativo ou passivo com prazo superior a 90 dias, ele deve ter embutido juros. Então, a gente chama isso de juros pré-fixados que estão dentro do valor. Quer dizer, a valor atual, ele é menor, por isso a gente traz a valor presente. E existe um CPC específico disso, tá? que cumpre uma norma, que é a Lei 11.638 de 2007. Então, lá na 11.638 de 2007, o artigo 183, o inciso 8º dessa lei, diz assim: os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Quer dizer,
mesmo que não seja a longo prazo, mas o valor é alto, eu tenho que trazer a valor presente para mostrar qual que é o valor real hoje, não daqui a 90, 120, 360 dias. E a ideia do valor presente é a ideia do desconto de duplicatas. Eu trago o valor presente mediante uma taxa de juros, uma taxa de desconto. Só que para as empresas, ela tem um abacaxi. Qual o valor, qual taxa que elas usam para trazer a valor presente? O banco trabalha com taxa de juros no dia a dia. Ele empresta, toma dinheiro, pega dinheiro, coloca, faz captação, paga juros, então ele tem lá esses controles automatizados. As empresas já não têm isso. As empresas são obrigadas a fazer estimativas consultando o mercado. E trabalhar com ajuste a valor presente não é muito fácil, não é muito simples, não. Tá? Isso é uma característica do Brasil, porque a gente tem uma memória inflacionária muito forte. Né? A gente tem medo mesmo da inflação, passamos por problemas sérios no passado, então a gente já tem uma memória de buscar sempre qual que é o valor real hoje, não o valor futuro. O valor futuro, é aquela história. Você não sabe se você vai pegar a mesma quantia hoje e vai conseguir comprar a mesma quantia lá na frente. Essa é uma dúvida, uma incerteza presente. E a gente tenta chegar ao valor aproximado, quanto realmente vale, através de uma taxa de desconto. Então, eu estou falando isso por quê? Porque como a gente está falando de desconto duplicatas, o raciocínio é o mesmo. As empresas têm que passar a pensar também disso. E aí, nós temos um CPC, eu não sei o número dele agora, porque já mudou umas 3 vezes, que é o CPC de qual é o valor de um instrumento financeiro. Como é que eu trago para o balanço o valor real de um fluxo futuro de caixa? A duplicata é um ativo financeiro. Lá na frente vai me trazer um fluxo futuro de caixa, alguém vai me pagar. Uma nota promissória, uma debenture, um commercial paper e N títulos que são emitidos, títulos de dívida, que dizem que eu tenho alguém que vai pagar, que vai gerar um fluxo futuro, ele está com um valor lá na frente que não é igual de hoje. Então, o valor de hoje tem que ser trazido por alguma taxa. Ele está em risco. Então, esse CPC de instrumentos financeiros, ele é complicado, e para os bancos é mais ainda, porque ele tem que cumprir rigorosamente o que está aqui. Como ele já trabalha com taxa de juros, ele sabe qual taxa aplicar, mas em que elementos ele vai aplicar é que tem algumas dificuldades. Então, eu estou trazendo para vocês uma questão que vocês terão que se aprofundar. Eu não sei se é em contabilidade intermediária, se é em contabilidade avançada, eu não sei, ou se é em controladoria, não sei. Vocês têm que aprofundar a questão de qual é o valor real, justo, verdadeiro, que deve estar no balanço, para qualquer ativo ou passivo de longo prazo. Então, relembrando aqui, não sei se vocês já viram, né, que a gente tem o CPC 12 do ajuste a valor presente e tem o CPC do valor justo, fair value. São coisas diferentes. O que eu quero entender é o seguinte: qualquer coisa que está no balanço, está no futuro, é um valor no futuro, qual é o valor dele hoje? Então, você quer fazer um balanço que representa a realidade patrimonial para o sócio, tem que trazer a valor de hoje. Eu posso trazer através da fórmula do AVP, utilizo uma taxa de desconto, tá? Ou utilizo o valor de mercado. E aí nós estamos falando de valor justo, né? Ou seja, é o quê? Qualquer instrumento financeiro, seja ele uma dívida, um passivo que eu tenho, ou uma dívida que eu tenho a receber, o ativo, ele é negociável. Se ele é negociável, por qual valor? Normalmente, é uma taxa de desconto que traz o valor presente. Mas nas negociações, pode haver mudanças de valores. Então, o valor justo tem mercado para comprar o título? Tem o mercado para liquidar a dívida? Então, qual que é o valor hoje? Isso seria valor justo. Já o valor presente é este valor que eu vou receber no futuro, trazido por uma taxa.
Uma taxa de mercado, uma taxa de desconto. Quando a gente estuda análise de investimento, a gente fala de TIR, a gente fala de VPL, a gente fala de índice de lucratividade, a gente fala de taxa de atratividade. Ou seja, tudo isso implica em saber qual que é o valor de um instrumento financeiro. Então, eu queria que vocês lembrassem disso, e vocês vão ter que estudar e vão ter que prestar atenção, porque isso cai no exame de suficiência do CFC. Existe diferença entre ajuste a valor presente e valor justo de ativos e passivos. Eu utilizo uma taxa embutida, uma taxa implícita, que a gente fala. O outro é um mercado que negocia aquele instrumento. Qualquer um deles pode ser utilizado. Alguns títulos eu uso valor justo, alguns títulos eu uso AVP. Os títulos que são representantes de vendas, eu uso AVP, porque eu embuto lá uma taxa de juros para receber a prazo. Então, as empresas, quando vão fazer uma venda, elas sabem que o valor à vista é 100, mas para receber daqui a 30 dias é 103. Porque ela sabe que se ela pegar o 103 e ir lá no banco, ela vai receber 100, o que seria o valor à vista. Então, tem uma taxa embutida. Então, tudo que está no futuro, em tese, tem uma taxa embutida. Agora, se eu não consigo descontar esse título em lugar nenhum, eu tenho que vender ele para um agiota. Quanto é que é o valor de mercado desse título? Esse valor de mercado é 90. Então, se eu só consigo vender por 90, esse é o valor justo. Quanto eu perdi? Perdi 10. Perdi 13. Então, são questões que estão subjacentes à ideia dessa taxa de desconto que eu queria só lembrar aqui para vocês entenderem como isso impacta no resultado, impacta na situação patrimonial dos bancos, como também das empresas, né? Então, o banco, normalmente, ele trabalha com juros, ele vive de juros, né? Então, ele sabe sempre o que ele faz, como é que ele contabiliza, o que ele reconhece de receita, né? A gente tem muito, nós fizemos aqui as receitas a apropriar, né? Contabilizamos as receitas a apropriar, depois apropriamos pelo regime de competência, né? Então, tudo isso os bancos fazem isso, trabalham dessa forma. É o métier dele. Agora, a taxa de juros, como é que ela se forma no mercado? A gente estudou lá atrás, né? Política monetária. Então, quem que influencia as taxas de juros? O que muda as taxas de juros? Elas sobem e descem. O problema realmente é esse. Eu negocio uma taxa de desconto com o meu cliente, digamos 3% ao mês, no meio do período, tem um problema no país, tem um problema no mundo, e as taxas de juros disparam, sobem. Eu já fechei o contrato com 3. E agora está 8. Se eu tivesse o dinheiro agora, eu estaria fazendo uma operação com 8, não com 3. Então, eu tenho um problema, né? Quer dizer, se eu tivesse já recebendo o dinheiro, eu faria uma nova operação com uma taxa muito maior, com uma receita maior. Eu perdi ou não perdi? Entre a operação que eu fiz lá atrás e, enquanto eu não recebi ainda, está vigendo o contrato, a duplicata que eu vou receber, tá? Eu perdi ou não perdi? Essa é a pergunta que eu vou colocar para vocês. Vocês devem estar imaginando qual seria a melhor resposta. Tá? Vejam, o prejuízo, essa perda, entre aspas, que eu coloco aqui, gente, percebam que está entre aspas, tá? Ela não é realizada. Ela está ali presente, né? Sei que eu perdi. Porém, quando eu receber lá na frente, eu vou receber o 103 da duplicata. O que eu faço? Eu vou aplicar 103 numa nova operação com uma taxa de juros de 8 lá na frente. Mas eu tive um gap, tive um problema aí. Então, a gente está com essa questão que é premente junto a trazer a valor presente. Qual que é o valor real? E essa questão, quando a gente faz isso nos nossos ativos, nos nossos instrumentos financeiros, impactam o resultado. Impactam de que forma? Então, vamos pensar o que a gente fez lá atrás. Você lembra? Nós fizemos essa operação aqui, ó. Exemplo anterior. 10 mil.
fixamos a taxa em 10. Vamos receber lá na frente R$ 1.000, certo? Só que no meio do caminho, o governo fez uma bobagem e a taxa de juros disparou. Foi para 20%, dobrou a taxa de juros. Eu vou fazer 10 para 20 para vocês perceberem como é o impacto, tá? Quer dizer o seguinte, esse instrumento financeiro que eu tenho a receber, o empréstimo que eu concedi, tá? Uma cédula de crédito industrial, um contrato, uma cédula de crédito comercial, uma cédula de crédito rural, as formalizações possíveis, né, são instrumentos financeiros que eu posso negociar. Eu posso passar isso para frente, para alguém. Se eu for passar para frente, quem vai comprar vai querer o quê? Vai querer 20% de desconto, que é o valor justo dessa operação. Porque as taxas aumentaram. Quer dizer, o banco vai perder. Mas o banco, logicamente, não vai fazer isso, tá? Ele está pensando, se eu receber de volta, antecipadamente, com um desconto de 20% do 103, eu vou ter recursos para novas operações que eu vou trabalhar com 20. O banco sempre pensa dessa forma, né? Então, como é que vai ficar? Se é essa possibilidade, tá? Ele não vai fazer, ó, não vai fazer isso. Mas o balancete, no dia 28 de fevereiro, está correto? Está demonstrando realmente a situação patrimonial para os sócios? Então, este questionamento é que levou ao CPC, que fez as alterações e exige que as empresas pensem da mesma forma e tragam a valor presente ou apliquem o valor justo. Mostrar realmente qual é o valor que está dentro do patrimônio, seja para ativo, seja para passivo. Eu não sei, aqui na faculdade, eu nunca lecionei contabilidade intermediária, tá? Nem avançada, eu não sei se isso está no currículo, no conteúdo dessa disciplina aí. Por isso que eu estou abordando aqui, para que vocês saibam a necessidade de saber que vocês precisam conhecer isso. Eu não vou cobrar isso na prova, tá? Isso não tem nada a ver com o conhecimento exigido. Mas se não souber, pode complicar lá na frente, eventualmente até para quem está pensando em amanhã prestar um concurso ou fazer parte de uma entrevista para uma instituição financeira, né? Então, lá atrás, lá nos exercícios que a gente fez, tá, eu tinha esses lançamentos aqui. O que significa isso daqui? Eu estou dizendo que eu vou receber rendas a transcorrer, né, sobre o capital de giro, sobre aquele valor que eu emprestei para o cliente. Eu reconheci. Porém, se eu for fazer o valor presente desse empréstimo, ele está menor, 10.413 aqui. E aí, isso é verdade? Né? Quer dizer, se eu recebesse isso daqui, eu estaria aplicando agora, né, 10.413, eu não receberia R$ 1.000, mas eu aplicaria uma taxa de 20% com juros mais altos. É isso que eu estou dizendo. Há um prejuízo. Não é realizado. A questão que se implica aí, de acordo com o CPC 00, o nosso CPC básico, diz lá, entre os princípios contábeis, que a informação contábil tem que ser confiável. Ela tem que servir à tomada de decisão, né? Então, eu devo ou não devo avisar os meus acionistas, investidores, né, que eu tenho esta situação que está aqui, tá? Então, eu estou pensando, será que eu devo ou não devo avisar? Se eu tivesse feito com 20%, o juros seria 2.000, não seria 1.000, olha só, né? Então, eu tenho diferenças entre o que eu iria receber se eu tivesse o dinheiro e o que eu vou realmente receber por ter feito a operação lá atrás. Então, teoricamente, eu estou perdendo a metade, 826 eu receberia, mas eu vou receber 413. Essa é a ideia que eu quero que vocês raciocinem, que é o problema da contabilidade. Como é que a gente faz como é que eu solucionaria este problema para o sócio? Para ser realmente um balanço no dia 28 de fevereiro, que demonstra realmente o que está acontecendo com o patrimônio do banco, tá? Então, é a mesma coisa, eu vou pedir para vocês extrapolarem para contabilidade comercial, tá?
Se você tem lá, ó, estoque de mercadorias para revenda, empresa comercial, hein? Tá? O preço sobe desse estoque junto lá ao meu fornecedor. Quer dizer, se eu vendo, eu vou receber X. Mas para repor, não é mais aquilo que eu paguei antecipado, é um valor maior. Teoricamente, eu preciso de mais dinheiro para repor o estoque. Tá ok? Ou seja, eu preciso de mais um ativo. Preciso de reserva. Preciso guardar dinheiro para repor. É o custo da reposição. Né? Mas o custo histórico está na contabilidade. Foi quanto eu paguei pelo estoque. E é ele que eu posso baixar no custo da mercadoria vendida. Portanto, meu lucro está definido, tá precificado em função da venda. Só que esse lucro, esse custo que eu estou calculando, com base no custo histórico, antigo, um preço menor, não repõe a mercadoria. O que eu sou obrigado a fazer? Tá? Tem que pensar. Tá? Eu reponho a mesma mercadoria pedindo para o fornecedor, mais prazo, mais crédito. Tá? E se ele não me der, eu vou pegar dinheiro do banco para poder comprar, custa. Ou vou pedir para o sócio. Então, eu posso falar o seguinte, olha, como a gente vai precisar de mais dinheiro para repor os estoques, para nós continuarmos a nossa operação, tá? Como é que eu vou buscar esse dinheiro aí? Então, vocês sócios não podem levar o dinheiro para casa. Mas se eles quiserem, eu vou buscar dinheiro no banco ou no fornecedor, capital de terceiros. Vejam como é que eu estou raciocinando aqui, tá? Então, eu tenho opções de gestão financeira, tá? Ou a gente põe mais dinheiro, o sócio põe mais dinheiro para comprar de volta a mercadoria que custa mais caro, ou eu impeço a distribuição de lucros, dos dividendos. Como é que eu faço isso? Reduzindo o lucro. Como é que eu reduzo o lucro? Através de despesa. Qual seria essa despesa? A despesa financeira ou o ajuste a valor presente, ou o valor justo, tá? Ou se eu não fizer nada disso. Então, o que eu faço com a destinação dos resultados do lucro dessa operação? Eu faço o quê? Eu coloco em lucros a realizar, não leva para casa. Vejam, tem várias opções. Tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui é como é que a gente tem que fazer a gestão para a continuidade do negócio, né? Nós temos um princípio lá chamado princípio da continuidade. O negócio tem que continuar. Para isso o dinheiro precisa ficar girando. Mas aqui eu já perdi, porque eu não consigo repor pelo valor que eu vendi, pelo valor que eu comprei antecipadamente. Preciso de mais dinheiro. Então, se deu lucro, não leva para casa. Se não deu, vou ter que buscar mais recursos. Vejam, eu faço isso imediatamente ou espero a coisa desandar lá na frente para tomar a decisão. Vejam, uma gestão financeira, uma decisão financeira de alocação de recursos, decisão de estrutura de capital de um negócio, baseado em um problema qual que é? Quando eu tenho um aumento inflacionário, pode ser um problema específico daquele produto, mas pode ser algo generalizado. E quando nós lá no passado trabalhávamos com inflação, a gente tinha que fazer vários ajustes para manter o negócio em pé. Normalmente, o que a gente fazia? O markup do preço de venda embutia uma taxa inflacionária. Isso se chama indexação, memória da inflação, que era um problema sério, tão sério, que veio uma lei em 1994 e impede que você faça correção monetária. Negócio maluco. Por quê? Por causa dessa questão de que vai aumentar, então eu já aumento o preço. E assim eu repassava a inflação e aumentava a inflação. Bola de neve. Para evitar isso, veio até uma lei, dizendo que você não podia fazer correção monetária. Quer dizer, você não podia, o governo faz, tá? O governo sempre fez. Nunca vai deixar de fazer. Então, essa questão de que um valor futuro e um valor atual tem uma diferença, se chama qual é o valor presente e qual é o valor justo. E as soluções que se dão contabilmente são complexas, elas não são simples. Quando vocês forem estudar instrumentos financeiros,
e trazer o valor, se você vai levar no resultado, se você vai levar na conta do patrimônio líquido, essa variação, esse reconhecimento, depende de N características de cada instrumento financeiro. Então, primeiro eu tenho que saber classificar o instrumento financeiro para depois dizer, eu levo a perda ou o ganho, logicamente tem ganho também, eu levo ao resultado ou levo ao patrimônio líquido. Espero a realização para realmente depois apropriar o resultado. São as questões que estão subjacentes aqui, tá? Eu gostaria apenas de relembrar aos senhores para que vocês tenham essa preocupação. Não é fácil, mas vocês sabem que existe esse problema. Tanto é que no COSIF, eu vou parar aqui e vou mostrar para vocês. No COSIF tem um capítulo. Vocês podem anotar aí, instrumentos financeiros, é o capítulo 35 do COSIF. Deixa eu ver se dá para ler aqui. Está um pouquinho baixo, eu vou tentar ampliar um pouco. Para entender isso aqui, tem que ler o CPC de instrumentos financeiros. É algum número parecido com esse daí, tá, gente? Não me recordo agora. Depois a gente pode abrir. Então, o que ele fala que é um instrumento financeiro? Quais são as características de um instrumento financeiro? Características de ativo e passivo financeiro? Ele já vai falar de valor justo, vai falar de valor presente, tá? Então, eles explicam aqui, está na página 165. Anotem a página 165, se vocês quiserem fazer a pesquisa, para aprofundar. Eu não vou cobrar isso em prova, porque é de contabilidade avançada, é algo um pouco mais complexo para, talvez, em contabilidade societária, reconhecimento de instrumentos financeiros. Tá? Mas ele explica aqui o que acontece, e ao fazer a leitura desse capítulo, conjugado com o CPC, tá? Vocês vão ter a compreensão do problema que a instituição financeira encontra, como as outras empresas também encontram. Tá? A maioria não observa isso com muito rigor, a menos que ela seja uma empresa auditada, aí os auditores pegam no pé para fazer isso, e aí você vai ter que realmente desenvolver o conhecimento do CPC. Tá? As instituições financeiras, elas são auditadas, né, obrigatoriamente, consequentemente, elas têm que observar esses CPC, instrumentos financeiros, e essa norma do COSIF. Então, aqui está as explicações de como se reconhece e de como vai se colocar isso no balanço. Ele tem que retratar a realidade, a verdade. Qual que é o valor real de um ativo que vai receber no futuro, de um fluxo de caixa futuro. E tem N outras informações aqui que vocês podem entender, fazer uma leitura, só para ter conhecimento. Ó, eu sei que aquilo está lá no manual tal, na folha tal, só isso. Porque quando você precisar, você sabe onde pesquisar. A ideia é essa, tá? Não é aqui, agora, tomar pleno conhecimento disso e saber fazer isso. Não é essa a ideia. Então, voltando no slide, eu quero apenas demonstrar para vocês que nós precisamos ter um raciocínio para entender o ajuste a valor presente e o valor justo, tá? Então, como é que a gente poderia solucionar essa questão, né? Então, eu vou reconhecer que o ajuste a valor presente, que é a metade daquilo que eu estou perdendo, né,
Para quê? Porque se eu dei um lucro já reconhecido na operação no mês de janeiro de 586, eu apropriei, já coloquei no resultado. Portanto, se está no resultado, está passível de ser utilizado pelos sócios. Mas eu não posso deixar ele levar embora, amigo, nós não ganhamos isso não, tá? Pelo contrário, vai precisar de dinheiro para poder manter essa operação no mesmo nível. Então, o que eu poderia fazer? O que a empresa pode fazer? Ela reconhece prejuízo com taxa de juros. Eu criei essa conta para vocês terem uma ideia. E faço o crédito no ajuste a valor presente no empréstimo, nesse valor que eu estou perdendo aqui. Portanto, olha só, eu aumentei a despesa que aconteceu com o lucro. Não é mais 586, o lucro é 173. Você quer levar para casa? Tá, você pode levar isso aqui. Você não pode levar os 586 que estava antes, não. Por quê? Porque eu preciso desse dinheiro lá na frente para repor o meu negócio. Né? Em março, o que acontece? O cliente vai lá e paga o empréstimo, paga os juros combinados, R$1.000. Então, aí eu baixo o AVP, tá? Os 413, reconheço aquelas receitas que estavam pendentes, 413, reverto o prejuízo de 413, ou seja, agora eu tenho R$1.000 só, 11 mil recebido, tá? E você não levou para casa os R$1.000. Essa é a ideia do ajuste, tá? E isso também se aplica se eu não tivesse uma taxa de juros de 10% para 20%, mas o papel tivesse uma negociação prejudicada no mercado, e aí no valor justo, eu faço o quê? Eu crio aquela maldita conta AAP, Ajuste de Avaliações Patrimoniais. Então, ao invés de eu lançar em prejuízo, eu uso a AAP aqui, e reverto a AAP quando a operação está liquidada, quando eu realizo as receitas pelo recebimento junto ao meu cliente. Então, eu reverto a AP. Nesse meio tempo, o PL estava reduzido. Eu estava realizando mais. Eu sei que agora está entrando os 11 mil. O que eu vou fazer com os 11 mil? Eu vou emprestar ele a 20%, não a 10%. Mas e se eu tivesse levado para casa? Eu só ia aplicar aqui uma parte. E aí, se eu aplicar só uma parte, o meu patrimônio está reduzindo. A minha gestão financeira estaria prejudicada. Veja como a contabilidade pode alertar o problema. Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. E vocês podem fazer isso, logicamente, com qualquer ativo financeiro. Se você está numa empresa, tem contas a receber de um cliente bom, daqui a 6 meses, então você vai ter efetivamente as receitas entrando no caixa. Pô, mas quanto vale as receitas daqui a 6 meses? Quanto que ela vale hoje? Você tem que reconhecer isso. Estoque é a mesma coisa. Né? Se você tem um ativo imobilizado, uma máquina, vale 10 milhões. Só que o desgraçado do fabricante inventou uma máquina nova, com uma capacidade melhor, com uma redução de consumo de energia muito mais eficiente, por 9 milhões. E você está com ela lá por 10. Você perdeu 1 milhão. O que você faz? Não é depreciação. Você faz o quê? Você faz ajuste a valor justo. Não vale mais, não reconhece. Ah, não, eu vou esperar vender a máquina. Tá bom, enquanto isso, você distribui lucro? Pode levar para casa? Como é que fica o negócio lá no final? Nem a reposição da outra máquina você vai ter, que é o principal efeito da depreciação. Então, são essas questões que estão vinculadas, principalmente com os ativos. É como você tem uma dívida em dólar. Vem uma desvalorização cambial, a tua dívida em real cresce 15%, 20%. O que você tem que fazer? Imediatamente reconhecer a despesa. Você não vai pagar agora, vai pagar na frente. Você tem que reconhecer, tem que aumentar o passivo. O raciocínio é o mesmo. Aumentar o passivo com qual contrapartida? Despesa, impacto no lucro. Não leva para casa. Então, eu queria abordar esse tema, gente, porque ele é importantíssimo dentro da contabilidade. Então, agora a gente volta para... Eu acho que com essa coisa que eu joguei na cabeça de vocês aí, vamos voltar para os títulos descontados. Vamos fazer, então,
a operação que está lá no texto, né? Só que o texto está R$ 50.000, taxa de juros, blá, blá, e tem a contabilização da empresa lá, ok? Vamos reforçar isso, gente. Aquilo que está lá é a contabilização dentro da empresa. Vamos pegar esse mesmo exemplo, com os mesmos cálculos que estão lá, e entrar para dentro do banco. Então, nós vamos ter que montar a ficha gráfica dessa operação, entender os prazos, quantos dias estão transcorrendo entre a data que eu liberei o crédito para o cliente e a data do vencimento dos títulos da duplicata, tá? Verificar que a gente tem que cobrar IOF do nosso cliente, tá? Calcular pela taxa do IOF da pessoa jurídica ao dia, qual que é o IOF adicional, tudo isso tem que ser feito no ato da liberação, tá? Calcular os juros diários, o que vai ser apropriado num mês e no outro mês, tá? E, logicamente, valendo o ponto, a atividade, contabilizar numa folha de caderno, com cabeçalho, como eu pedi no começo da aula. Então, vocês vão acompanhar esses procedimentos dessa contabilização. Ok? Então, vocês vão anotando, tem que fazer o lançamento no diário, fazer a anotação do histórico, de acordo com o que eu falo, com o que eu explico no lançamento, fazer a anotação no razonete, tá? A cada conta tem que ter seu lançamento a débito e crédito. Vocês têm que ser contadores. Aquilo que o sistema faz lá automaticamente, tá? Faz tudo automático, ninguém põe a mão, vocês vão fazer no caderno, mas saber o que o sistema está fazendo, saber como é que ele está reconhecendo, como é que aquilo está impactando no balancete, no balanço, nas contas patrimoniais, nas contas de resultado da instituição financeira. Porque, eventualmente, vocês podem trabalhar amanhã numa ESC. Lembra da ESC? Empresa Simples de Crédito. Elas não param de crescer no Brasil. Porque qualquer um hoje pode ser agiota. É uma empresa simples mesmo, só que ela só trabalha com recursos próprios e só no município. Então, se eu tenho sede em Santo André, eu só posso fazer operações de crédito simples com tomadores de crédito domiciliados em Santo André. E os recursos são dos sócios, ou seja, a agiotagem está liberada. De repente, amanhã vocês estão trabalhando nesse tipo de empresa. E ela exige uma contabilidade de instituição financeira. Não tem outro jeito. Ou vocês podem trabalhar numa cooperativa de crédito, né, que também está crescendo bastante, as cooperativas de crédito, né, as fintechs, já ouviram falar de fintech? Então, também estão crescendo a um ritmo acelerado e, logicamente, vão demandar contadores. E eu já percebi que tem demanda para isso. E não tem gente qualificada para atender. Os escritórios de contabilidade estão apanhando para atender esse tipo de empresa. Não tem gente qualificada. Imagina o tamanho desse mercado para o cara que se qualificar. Mas isso é de cada um, tá? Então eu vou abrir aqui o Excel para vocês fazerem a anotação na folha aí e fazer o upload. Eu acho que eu dei um prazo, tá lá no Moodle, gente, acho que eu dei um prazo até o dia 23, 22. Quer dizer, vocês podem anotar e passar limpo e fazer amanhã. Tá? Não vou cobrar de mandar hoje, não. Estão conseguindo ver aí a planilha do Excel? Para mim parece que está legível, mas eu não sei se para quem, dependendo do computador, pode ficar um pouco complicado. O que está aqui? É o resumo desta operação que está no texto. Quem não leu o texto, eu vou mostrar também o texto.
Então, o texto que eu coloquei no Moodle para fazer a leitura prévia, entender o que é desconto duplicado, né, ele é bem básico, tirado da internet, né, com os conceitos do que é uma operação de desconto duplicado, né? No caso, a gente vê isso lá em contabilidade básica, né? E fazendo os cálculos, ó, 50 mil reais, taxa de juros, valor do IOF, o que que significa, e a contabilização na empresa, tá? Então, todos os para vocês saberem, tá, o que que tinha que acontecer dentro da empresa. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo, 50 mil, a empresa tem lá as suas informações, a gente vai fazer no banco. Tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Esses exercícios de fixação aqui, gente, não precisa fazer não, mas eu já aviso, isso aqui caiu no exame do CFC, lá em 2017, se não me engano, tá? No exame de suficiência. E tem também, me parece que um deles aqui caiu num concurso da Caixa Econômica Federal. Então, vocês têm só uma noção do que pode, né, eventualmente ser necessário, que pode ser exigido de conhecimento que vocês têm que adquirir para se qualificar no mercado, para passar eventualmente numa entrevista, tá? Ou num concurso junto a uma instituição oficial aí. Tá? Isso aí, cada um de vocês pode ter mais ou menos atenção. Então, vamos lá. Resumindo, desconto duplicado. O que a gente quer aqui? Reconhecer as receitas no banco. Uma operação de crédito, tá? Então, a instituição financeira desconta 50 mil para uma empresa em 15 de janeiro de 2021. O vencimento dessa operação está no dia 1 de março. Eu estou fazendo uma só, um valor só, um vencimento só, mas lembre-se, as duplicatas podem ser várias, de valores diferentes e com datas de vencimento diferentes, tá? Eu estou fixando uma taxa em 3%, tá? Que vai me dar lá uma taxa de juros simples, 2.250. A contagem de dias pelo Excel, é só botar lá as taxas, né? Ó, ele te diz qual que é a quantidade de dias. Tá? Vai ser recebido daqui a 45 dias, 50 mil reais. Já calculei aqui IOF, taxa de abertura de crédito, fiz os cálculos de dias, tal, para saber quanto é que eu vou apropriar de juros durante esse período. Então, eu repito aqui os cálculos, né, o valor do financiamento, a taxa de juros, o prazo, tá, quanto é que dá isso por dia, tá, qual seria o valor líquido com 50 mil menos a taxa de juros, valor do IOF adicional, tá, então anotem aí, ó, valor do IOF, 282,25. Valor líquido, 47,467. Vou colocar uma observação aqui, ó. A taxa de abertura de crédito é de R$50. Só que nas normas do COSIF, é o seguinte, se esse valor, taxa de abertura de crédito, comissões, eles chamam de fleet, um monte de termos que são utilizados aí no mercado, que se cobra, tá, para liberar um empréstimo, tá? Se ele ultrapassar 3% do valor da operação, tá, eu não posso reconhecer imediatamente como receita. Eu sou obrigado a colocar em rendas a apropriar e fazer de acordo com o tempo da operação. Então, no dia 15 de janeiro, na liberação, tá, o que acontece? O valor que eu libero para o cliente líquido dos juros é 47.750. Então, a rubrica contábil começa com o número 1. E, nas divisões,
eu vou lá no 6, 1, 30, 10, 5, títulos descontados. O dinheiro entra na conta do cliente. Acredita, iniciando com o número 4. Por que é 4? Já questão de prova, né? Passivo, o banco deve para o cliente, o dinheiro é dele. Nessa mesma data, o que eu faço? Eu cobro o IOF dele. Então, eu tiro da conta dele o valor do IOF, que eu calculei aqui em cima, 282,25. Então, qual que é a conta? Debita a conta do cliente, credita uma conta que se inicia com o número 4. Passivo. No grupo 9, significa que são impostos a recolher, especificamente impostos sobre operações de crédito, 282,25. Anotem aí os 3 meus lançamentos, consequentemente, eu preciso lançar isso lá no razonete. Vocês vão criando os razonetes, depósito de pessoa jurídica, títulos descontados, certo? Então, tem uma rubrica títulos descontados, debita 47. Uma rubrica depósito de pessoas jurídicas, credita 47.750. Nessa mesma rubrica, debita o IOF. Abre outro razonete para o IOF sobre operações de crédito. Qual é o histórico? Os contadores têm que ser diligentes, né? O histórico tem que retratar o que está sendo feito aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos as operações com cheque especial. Essas operações com cheque especial eu vou ser um pouco mais breve e já vou fornecer para vocês os históricos das operações, tá? Então, só para avisar, eu quero que vocês façam a mesma coisa. É uma coisa simples, né? Ó, não tem muito o que complicar, não. Não inventa palavras, não. É só o que está acontecendo aqui no histórico. Então, liberei, cobrei o IOF, cobrei a tarifa sobre a operação de crédito, debitando a conta do cliente e creditando uma conta que se inicia com o número 7. Contas credoras de resultado. As contas de resultado, as receitas. Então, eu cobro dele os R$50. Tudo no ato da liberação. Tá? Aí o cliente, logicamente, o dinheiro está disponível, o que ele faz? Ele leva o dinheiro embora. Levou o dinheiro embora, saiu do caixa. Ele fez uma tese, então é um outro lançamento. Ele fez pagamento de um outro título, é um outro lançamento. Estou supondo que, é uma suposição, de que o dinheiro estava liberado para ele pegar e fazer o que bem entender. Então, ele sacou o dinheiro, 47.700. Né? Imediatamente, dia 15, eu sei, pela taxa de juros que eu negociei, qual o valor que eu vou receber. Mas eu só vou receber quando o cliente dele pagar. Então, eu tenho a mesma situação aqui, ó. Quanto eu vou receber do desconto dele? Porque se vocês olharem a conta de títulos descontados, está faltando para fechar os 50 mil. Quanto que eu vou receber de receitas dessa operação? Então, por isso que eu tenho que montar a ficha gráfica. Né? Eu vou receber dele 2.250, que vai ser apropriado em alguns dias de janeiro, em 28 dias de fevereiro e um dia lá em março. Então, eu sei que eu vou apropriar 800, 1.450, que me dá 2.250. E a gente utilizando o método linear para não ficar muito complicado. Pode ser pelo exponencial também. Então, qual que é o valor que eu vou lançar como rendas a transcorrer sobre títulos descontados? 2.250. Qual é o histórico? Valor dos juros sobre a operação de desconto duplicada.
Tá? Fechando o mês, regime de competência. Eu vou reconhecer a parcela dos juros sobre este período do 15 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Então, eu vou reduzir a conta de rendas a transcorrer e vai entrar em rendas de direitos creditórios descontados. Este é o título que está no COSIF. Inicia-se pelo número 7. Os 16 dias de janeiro correspondem, então, lá na ficha gráfica, a R$ 800. É simples, tá? Método linear. 50 por dia, vezes os 16 dias, R$ 800. Transcorreu o mês de fevereiro. Então, tem mais 28 dias em fevereiro. O mesmo lançamento, o mesmo idêntico, no valor dos juros proporcionais aos 28 dias. Valor R$ 1.400. E no dia 1 de março, dia do vencimento do título, né? É o dia do encerramento da operação, que, em tese, o nosso sacado está lá liquidando o título. Então, se ele liquidar o título, a gente vai estar com o direito de receber os R$ 50 finais. Vejam, reconheci as rendas proporcionalmente janeiro, fevereiro e março, de acordo com os prazos. Agora tem um lançamento aqui. Caixa, debitando, creditando títulos descontados. O que significa esse lançamento? Significa a liquidação com dinheiro, o sacado foi na agência e jogou o dinheiro lá no caixa. Tem um título aqui que eu tenho que pagar do fulano e tal. Qual que é o valor desse lançamento aqui? Depois, eu tenho um outro lançamento opcional. Opcional. Eu tenho o sacado liquida em dinheiro, na boca do caixa, o título, o bloqueto de cobrança, o documento de compensação. E aqui, ele não faz isso. Ele é cliente do Bradesco. Então, ele vai no Bradesco e paga o título no Bradesco. O que acontece? O Bradesco recebe e sabe, esse título, de acordo com o bloqueto, é do Banco do Brasil, é de um cliente do Banco do Brasil. Então, eu tenho que mandar esse dinheiro, que o cliente dele lá, o Bradesco, deu para ele, falou, ó, dá para o Banco do Brasil. Então, vai haver uma compensação. Então, existe uma clearing house, né, que a gente viu lá na disciplina passada. O papel da clearing house é fechar as contas entre os bancos. Então, o banco recebe o dinheiro, tá? E passa para o sistema de compensação. O Banco do Brasil recebe o aviso do Bradesco. Olha, tem um título aqui, estava em cobrança no sistema bancário, foi pago pelo sacado, tá? Então, eu vou te mandar o dinheiro, amanhã, não hoje. O que o banco faz? Ah, tá bom, então, ao invés de eu receber o dinheiro no caixa, eu recebi através de um aviso do sistema de compensação, através de um sistema de recebimentos integrado, que é o que normalmente acontece, e isso hoje tudo é online. Esta conta começa com o número 1. Significa o quê? Então, direito, um ativo, junto à Câmara de Compensação. A Câmara de Compensação é que vai mandar esse dinheiro. Mas como já fui avisado, portanto, o título está pago. Então, a operação está liquidada. Então, a mesma liquidação que está aqui. Qual é o valor? Só que tem uma outra opção. E agora eu estou debitando a conta do meu cliente.
Quando acontece isso? Como eu expliquei no início. O cliente não pagou, não vai pagar. Quem é que tem que pagar? O meu cliente que levou o dinheiro embora. Ele tem que ter dinheiro na conta. Para liquidar, qual que é a operação, qual que é o valor que eu vou colocar aqui? Vocês têm que preencher esses 3 valores, os históricos que eu comentei, tá? Fazer as anotações, fazer o upload, passar limpo amanhã, mandar para mim até amanhã. Então, repetindo, desde o começo, basta anotar o número. Débito, 1613010. Crédito, 411-20004. Dia 15, segundo lançamento. Débito, 411. Crédito. Nós já fizemos esses lançamentos, só estamos mudando a terminologia, o título da conta, né? O código da rubrica, que está no COSIF. Então, se tiver dúvida, você vai olhar o COSIF. São 900 páginas para a gente ler lá. No dia 15, eu vou cobrar a tarifa dele. Debita a conta da pessoa jurídica, credita a conta de renda de tarifa sobre as operações de crédito, R$50. Ainda no dia 15, o cliente sacou o dinheiro que eu liberei para ele. Depois, eu reconheço que esta operação vai me dar R$2.250 de juros. Então, são rendas futuras. Pelo regime de competência. Debita 1613010.5, ou seja, estou aumentando o meu ativo, um direito a receber, minha operação de crédito. E reconheço que vou receber, não recebi ainda, tá? Valor dos juros calculados na ficha gráfica. Transcorreu-se o mês de janeiro, e no dia 31, eu tenho que reconhecer as receitas pelo regime de competência. Então, vou reduzir o saldo de rendas a transcorrer, creditando a renda real, a conta de resultado que se inicia com o número 7. Aqui em cima é 7179804. Aqui embaixo, 7111000, dígito 8. Rendas e direitos creditórios descontados. Qual o valor? O valor correspondente aos 16 dias de janeiro, a R$50 por dia. E, finalmente, dia 28, transcorreu-se mais um mês, 28 dias. Vou reduzir o saldo de rendas a transcorrer e reconhecer as receitas do mês de fevereiro. Então, isso vai para a conta de resultado. Então, 28 dias, R$50, 1.400. E no dia 1 de março, dia do vencimento da duplicata, do vencimento dessa operação de crédito, eu vou fazer o lançamento dos juros que restam desse único dia, reconhecendo a receita e zerando definitivamente a conta de rendas a transcorrer sobre títulos descontados, no valor de R$50, que equivale a um dia de juros. Nessa data, em tese, o sacado da duplicata pagou, entrou o dinheiro no banco e reduziu o ativo que representava direito a receber os títulos descontados. Valor, vocês têm que colocar. Hipoteticamente,
o sacado pagou o título num outro banco, não no meu banco, não veio no meu caixa. Pagou lá no Bradesco, pagou lá no Santander. O Banco Santander avisa, então, me avisa, olha, tem um título aqui que estava em cobrança, o meu cliente pagou aqui, tá? Eu estou te devendo esse dinheiro aí. Eu te mando ele amanhã. Quer dizer, está liquidado o título descontado. Eu tenho um direito a receber da Câmara de Compensação do outro banco. Qual o valor desse lançamento? E, hipoteticamente, o sacado não pagou o título. Não pagou, o banco fala, sinto muito, amigo, você tem que pagar isso aí. Quem vai pagar? O cedente, o meu cliente, aquele que tomou o depósito emprestado, e logicamente se ele tiver dinheiro, porque se não tiver dinheiro, você vai executá-lo, você vai cobrá-lo. Pode ser que ele tenha dinheiro depois de amanhã, você vai cobrar comissão de permanência. Mas vamos supor que ele já está sabendo lá que o cedente dele quebrou no meio do caminho, não vai pagar essa bagaça, né? E aí, o que faz? Ele já avisa o banco, ó, no dia 1 você debita na minha conta porque o filho da mãe não vai pagar. Então, previamente, ele está buscando recursos, talvez até de outra linha de crédito, para cobrir essa conta, para cobrir esse pagamento aí. Lembrando que quando isso acontece, impacta a análise de crédito desse cliente. Pô, você vendeu mal, gente. Teu cliente não pagou no vencimento, assim, teu cliente não presta. Você tem uma boa cobrança, você tem uma boa política de crédito, isso repercute, consequentemente, na análise de risco do cliente. Isso aqui não pode acontecer. Mas os bancos fazem isso de forma automática. Então, liquidou a operação contra a própria conta do cliente. Qual é o valor aqui? Qual é o histórico dessa operação? Quantos títulos a gente vai gerar e colocar no nosso razonete? É uma folha de caderno, né? Para vocês fazerem, passar. Então, são 9h04, faltam 6 minutos. Quem quiser tirar dúvida desta operação, desses lançamentos, ou não anotou aí corretamente os lançamentos na folha de caderno, pode perguntar ou rever aí a linha do Excel que precisa ser olhada. Professor, só para ver se eu entendi. Então, a gente vai fazendo no caderno todos os lançamentos de todos os razonetes? Todos esses lançamentos aqui, certo? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lançamentos. Tem aproximadamente 6 contas que você tem que abrir o razonete aqui do lado. Tá? Como nós fizemos na outra aula. Depósitos, pessoas jurídicas, títulos descontados, rendas a transcorrer, rendas de tarifas, IOF a recolher. São 7, né? Deixa eu ver quantas rubricas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 rubricas contábeis. No caso, a gente pode entregar no Excel que nem na outra atividade ou só? Pode, de qualquer jeito. Manda o arquivo, a hora que der, faz o upload, pode ser escrito à mão. Mas quem me manda à mão, pelo amor de Deus, gente. Tem alguns aí que, para mim, ler, olha, precisa fazer gestão de hieróglifos egípcios para poder entender o que está escrito. Então, dá uma caprichada na Aí a gente acrescenta o histórico também, né? No outro Isso. A gente não acrescentou. Sim, tem que acrescentar o histórico. Mas eu pedi histórico para todos eles, inclusive para o financiamento. Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Mas eu quero histórico, sim. Assim como quando a gente for fazer o cheque especial, e quando for fazer o leasing, a gente também ter a noção do que é histórico. Porque, gente, contador, o papel dele é informar. Se ele não informa corretamente o que está sendo registrado, ele não é contador, ele não está fazendo o papel dele. Então, a terminologia contábil, por isso que a gente estuda lá na contabilidade básica a teoria das contas,
né, a semiótica aplicada à contabilidade, porque ela é uma forma de comunicação, ou seja, quando você dá um título a uma conta, você tem que representar com fidelidade a natureza do evento, né? Então, isso tem que ser, isso faz parte do básico do contador. Então, a titularidade das contas, né, os históricos, são coisas básicas que tem que ser cobrado do contador que vai se colocar no mercado. Inclusive, quando a gente vê algumas questões de concursos, questões do CFC, se você não interpretar o enunciado da questão, você não sabe qual é o histórico. Aí você não consegue fazer o lançamento. É uma coisa vinculada, tem que estar junta, certo? Dúvidas? Ok, professor. Só duas observações, professor. O upload do arquivo faz no que está no dia 14, né? No dia 14 dá lá está no dia 14. Porque essa aula era para ser dia 7, tá? Aí veio o professor e falou que não podia dar aula porque era prova, não sei o quê. Na outra semana prova, e aí ficou para hoje. Então, eu tinha feito essa separação. Mas vocês viram que eu não prejudiquei ninguém, deu prazo para fazer as provas, não atrapalhou nada. Né? A gente poderia ter ganhado algum tempo, mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar com as normas da faculdade, né? Então, aí, vocês percebem que está um dia atrasado em relação ao cronograma. Então, não sei se eu vou conseguir ver com profundidade algum tema que falta, porque uma das questões que a gente tem complicadíssima se chama leasing. O leasing eu não consigo dar em uma aula. O leasing vai ser 2 a 3 aulas, então isso já vai estar demandando um pouco. E talvez aí eu prejudique a questão de levantar balancete e balanço. Porque para levantar balancete e balanço, eu tenho que olhar as operações, eu tenho que classificar as operações e fazer a estimativa de perdas com crédito de liquidação duvidosa. Entendeu? Essas coisas estão todas vinculadas com as operações. Entendi, professor. Professor, tem um pessoal que está fazendo algumas perguntas no chat, aí estão pedindo para você dar uma olhadinha no chat para responder. Chat, vamos lá. Então, a entrega da atividade, gente, é olhar esses lançamentos que eu fiz, tá? Copiar o que eu fiz na aula, interpretar, logicamente, entender o que está sendo feito. Por isso que eu peço para fazer a montagem do razonete, para compreender quais são as contas devedoras, quais são as contas credoras, certo? Olhar lá no texto que eu escrevi do desconto, o que a empresa faz e você compara com o que é feito no banco, tá? Com relação aos 3 lançamentos. Os 3 lançamentos estão colocados, eu só pedi para colocar o valor. Qual o valor que coloca lá nos 3 lançamentos de liquidação da operação de desconto. Olha lá no arquivo anterior de financiamento. Não tem diferença. Só muda o título contábil, dá uma olhada lá. Meia-noite? Opa, peraí, deixa eu olhar aqui, gente. Peraí, não pode ser meia-noite, não, peraí. Deixa eu abrir aqui. O upload das questões apresentadas na aula. Ó, quinta, 22 de abril. Será que é porque está 0 hora? Será que é isso? Deixa eu ver se eu mudo aqui, peraí. Professor, acho que no caso tem que colocar 23h59 para entrar como dia 22. Tá, eu vou mudar para o dia 23. Aí já não encho mais o problema. Pronto. 23 até as 21 horas do dia 23. Pronto, já alterei. Mais prazo para fazer aí. Aí dá tempo também de eu colocar os slides na aula. Eu coloco os slides, porque para colocar essa aula gravada, meu amigo, fico esperando, e
O negócio não roda. Mais alguma dúvida? Se não tiver mais nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui, porque vocês têm mais aula, né? Não é escolher umas três, é colocar os três lançamentos, tá? As três formas de liquidação do título e o valor. É isso que tem que colocar lá. Alguma dúvida? Posso encerrar?